E aí, rapaziada, vou trazer esse replay aqui para mostrar um pouco das interações que eu falei no meu outro vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, não viu o vídeo, dá uma olhada lá. Eu falo sobre como não perder para combo e falo um pouquinho sobre momentos de interação, o que você tem que dar, o que você dá na hora, o que você guarda, quando que uma coisa pode acontecer, outra não. Eu vou exemplificar aqui. Se você ainda não está acostumado com o jogo, é bem legal você assistir um jogo comum rodando para você pegar algumas coisas. Eu não vou mostrar decklist aqui porque não é o caso. E eu vou explicar um pouquinho dos dois decks durante a partida, beleza? Aqui, ó, esse Maxi aqui que ele deu foi um ótimo Maxi. Se você não sabe o que é um Maxi, eu expliquei no outro vídeo. Por que ele é um bom Maxi? Porque os monstros Zodiacs, eles são o seguinte, eu vou explicar os Zodiacs pelos Zodiacs de Extra Deck. Eles são monstros Exídios, monstros pretos. Todo mundo já deve saber que você precisa de 2 monstros de nível igual para invocar um Exídio. Aí você coloca ele em cima dos outros 2. Mas os Zodiac não, eles trapaceiam nessa mecânica. Todos os Zodiac de Extra Deck tem 3 efeitos. 2 deles, todos eles compartilham, e o último é diferente. O primeiro é, uma vez por turno, você pode invocar um Zodiac em cima de outro Zodiac, entendeu? Você faz uma Exceed com um monstro só. Detalhe, você pode fazer isso em cima de qualquer Zodiac, tanto os que ficam no seu main deck quanto no extra deck. Mas você só pode fazer um por nome, por turno, entendeu? E aí o segundo efeito compartilhado dos Zodiacs é que eles ganham a soma do ataque e da defesa de todos os monstros que estão embaixo dele, que forem Zodiac. Mas os de extra deck, vocês podem ver que todos eles têm ataque e defesa indefinidos, que o jogo trata como zero. Então eles só vão puxar o ataque e a defesa dos Zodiacs de main deck. No caso do Iptail, 1200 e 400. Então, o Max C do cara foi bom porque ele sabe, se você invoca um Zodiac, você vai invocar um Exceed em cima dele. Então ele já deu esse Max C aqui em mim. Eu tinha a opção de, pelo menos, invocar a Trident, porque ela pode tirar uma matéria dela e destruir uma carta virada para cima no campo. É um efeito rápido, eu posso fazer isso no turno do oponente, é bem legal. Só que se eu faço a Trident, ele vai comprar uma carta. Eu não sei qual é o deck dele, então eu prefiro não dar recurso, entende? Eu resolvo só passar com o Iptail no campo e a Golden Lantern. Por que eu passo assim? Porque eu tenho o Maxi e o Nibiru na mão. Eu tenho defesa. Se eu não tivesse isso aqui, eu provavelmente faria a Trident e deixava ele comprar uma carta. Porque é melhor do que passar sem com nada. Certo? E a parte Eldritch do meu deck, eu tô de Eldritch Azul, né? Eu preciso da trap sanguínea para conectar o Eldritch e trazer ele do meu deck pro campo. As outras traps do Eldritch, por exemplo, essa Roaqueira aqui, ela, quando eu ativo ela, ela vira um monstro e vem pro meu campo, mas ela continua sendo tratada como uma carta magia. E se eu controlo um Eldritch, ela ganha um efeito adicional, beleza? Mas a parte que interessa é, quando ela tá no cemitério, durante a end phase do turno que eu não ativei o primeiro efeito dela, eu posso banir ela e setar uma Eldritch Spell Trap do meu deck. No caso, eu setaria Sanguínea se o cara destruísse ela. Mas ele invocou a Kitchen, ativou o efeito da Kitchen e deu o Cosmic Cyclone. O Cosmic Cyclone vai banir ela. Então eu nem vou poder usar o efeito de grave dela e não adianta eu ativar ela para invocar como monstro, porque ela ainda vai ser tratada como uma trap e vai ser banida. A Kitchen ela vai buscar uma Dragon Maid e descartar outra. Ele buscou a Chamber e deu Hospitalidade. Agora é uma ótima hora para dropar o Maxi. Por quê? Porque a Hospitalidade diz, ela dá special de um Dragon Maid da mão ou do cemitério do cara. Então aqui ele já não tem nem a escolha de como eu fiz aquela hora de não vou deixar ele comprar no Maxi, vou passar o turno. Porque ele ativou a carta e eu vou ativar o Maxi, entendeu?
Ele deu Special Summon da Chamber. Eu comprei outro Maxi, olha só que interessante. A Chamber, quando ela é invocada, ele pode adicionar uma Spell Trap Dragon Maid do deck pra mão. Eu conheço essa carta aqui. Essa carta aqui tem dois efeitos. Ele seleciona um dragão que ele controla e uma carta no meu campo, volta os dois pra mão. E o outro efeito é, quando ela tá no cemitério, ela se bane e invoca um Dragon Maid do cemitério ou da mão. Detalhe, ele pode usar isso no meu turno. Por quê? Porque cartas que têm efeito no cemitério, elas podem ser usadas no turno do oponente se elas forem armadilhas. Por quê? Porque armadilhas podem ser usadas no turno do oponente quando estão setadas. Elas mantêm essa característica quando estão no cemitério. Só que, outro detalhe, ela não pode ativar os dois efeitos no mesmo turno. É um ou outro. Agora ele fez um Link, fez o Seal e me fez comprar mais uma carta. Que não é muito interessante, né? Mas... E passou o turno. Beleza, o Seal, durante o meu turno, ele pode se tributar e retornar uma carta virada pra cima que eu controlo pra mão. E se o Seal é tributado, ele pode invocar um monstro qualquer, que seja dragão do deck dele, pro campo, mas o ataque e a defesa dela se tornam 0. Ok? O Seal é uma carta muito boa e ele tem duas curiosidades pra me falar. Vocês podem notar que tem um ponto vírgula aqui no texto do Seal. No Yu-Gi-Oh! Tudo que vem antes de um ponto vírgula é um custo. Você não consegue negar custo, certo? Você só consegue negar efeito, e efeito é o que vem depois do ponto vírgula. Então, por exemplo, o Seal, ele se tributa primeiro como custo. Se eu tenho uma carta no meu campo que nega um monstro no campo dele, por exemplo, eu não posso dar no Seal, porque ele se tributou e está no cemitério. O efeito dele vai resolver no cemitério, entendeu? E a outra curiosidade é, lembra o que eu falei do Nibiru no outro vídeo? Se eu dou um Nibiru e o meu oponente tem um Seal no campo, vocês lembram que o Nibiru tributa, né? O Seal conseguiria usar o seu segundo efeito por causa do efeito do Nibiru. Interessante. Bom, aqui, o que eu optei por fazer? Eu fui pra batalha e bati com o Whiptail no Seal pra obrigar ele a ativar o efeito e voltar o Whiptail pra mão. E ele deu o efeito do Seal, vai acabar invocando um dragão do deck. Eu já dei o meu Maxi agora, por quê? Em vez de guardar pro turno dele. Por dois motivos. O primeiro, ele tem uma carta só na mão. Não é muito... Não corre muito risco de dele realizar muitos Special Summons com uma carta só na mão. Então eu resolvo usar agora do que acabar não podendo usar depois, entende? E tem um outro. Os Dragon Maid, tem uma carta que é a Dragon Maid Nurse. Quando ela é invocada, ele pode invocar um outro Dragon Maid nível 4 menor do cemitério pro campo. Eu imaginei que ele iria fazer isso pra invocar a Chamber e usar o efeito da Chamber no meu turno pra buscar outra Sprout Fairy, certo? É a jogada mais comum de Dragon Maid. Mas provavelmente como eu trazer a Nurse ia fazer com que eu comprasse uma segunda carta com esse Maxi, ele optou por trazer um outro dragão que não faria isso. Eu não entendi porque ele não trouxe outra Chamber, por exemplo, uma do deck. Talvez ele tinha a intenção de fazer uma fusão, a fusão do Dragon Maid que precisa de um dragão grande, e resolveu pegar esse aqui. Pode ser. Agora, na main phase 2, eu dou essa Regek. Essa Regek parece bem estranha pra tirar um bicho de 0 de ataque e 0 de defesa. Mas lembra que eu falei da Tide? A Tide tá aqui setada. Ela ia voltar o dragão dele pra mão e o meu Zodiac a hora que eu desse normal summon. E aí eu não ia conseguir jogar de Zodiac esse turno. Então eu fui obrigado a tirar o dragão dele de campo. E agora anota, ó. O Whiptail foi a primeira summon, o Kong foi a segunda, Chakanine a terceira e a Trident a quarta summon. Por que eu não fiz uma Trident com mais materiais? Eu podia. Mas eu não sei qual é a última carta na mão dele. Eu duvido que seja um Nibiru. Mas se eu posso jogar safe contra Nibiru, sem me prejudicar muito, eu opto por fazer isso. Setei as duas cartas. Note que eu consegui a Sanguine, que eu tinha falado, que vai
invocar um Eldritch do meu deck. E por que eu usei esse efeito na draw phase dele? Porque eu também tenho a Golden Age Forever. Ela me permite tributar um zumbi, no caso o Eldritch é um zumbi, e negar o efeito de um monstro e destruir esse efeito. Então eu tô usando a Scarlet na draw phase dele porque ele não pode invocar monstros na draw phase. Então eu quero ter o meu Eldritch no campo antes dele invocar monstro. Então o Eldritch chega aí. Agora ele vai pra main phase. E só seta uma e passa. Meu turno eu bato com os dois. Ó, ele ativou essa carta Paleozoic. Ela descarta uma carta, seleciona um monstro virado pra cima e bane ele. Ele selecionou a Trident. Agora, por que eu vou usar a Golden Age? Eu acho que eu falei que ela só nega monstros. Ela nega Spell Trap e monstros. Porque eu vou tributar o meu Lorde, que é 2500 de ataque, para proteger a minha Trident de 1200. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu tributo meu Lorde, nego a Trap dele. Agora na main phase 2, eu vou fazer o Zeus. Para quem não conhece o Zeus, ele é como se fosse um Zodiac, só que ele não tem Zodiac no nome. Ele pode ser invocado. Ó, normalmente o Zeus precisa de 2 monstros do Vel'Koz para ser invocado. Mas, uma vez por turno, se um Exceed estiver batalhado nesse turno, você pode invocar ele em cima de qualquer Exceed no seu que você tenha, entendeu? Como se fosse um Zodiac. E um grande detalhe, se o seu oponente tem um Exceed e você ataca nele e você ataca ele com qualquer monstro seu, você ainda pode fazer um Exceed na sua main phase 2 e invocar o Zeus. Porque ele não cita que tem que ser um Exceed seu. Qualquer Exceed. Certo? Qual é o efeito do Zeus? Por efeito rápido, ele pode desassociar 2 matérias dele e mandar todas as outras cartas no campo pro cemitério. E isso não é uma vez por turno. Por isso que Zodiac é o melhor deck para se fazer Zeus. Porque Zodiac consegue se invocar um em cima do outro, e aí fica com vários materiais. Por exemplo, esse Zeus aqui tem 6 materiais, eu posso dar o efeito dele 3 vezes. E note que o Zeus manda cartas do campo para o cemitério. Por exemplo, cartas que não podem ser destruídas por efeito, o Zeus acaba com ela, porque ele não destrói, ele manda para o cemitério. Terminologia no Yu-Gi-Oh! É muito importante, tudo faz diferença, tá? Agora, por que eu dei esse Zeus estranho aqui para tirar só uma carta dele? Porque eu sei que é a Tide. Por exemplo, se eu passo para ele e ele dá normal suma de um dragão, ele pode dar a Tide. E aí eu sou obrigado a dar o Zeus naquela hora. E o que eu queria fazer aqui? Eu queria tirar logo a Tide do campo dele para ele usar o efeito dela agora. Porque eu imagino que ele vai invocar uma Chamber e vai tentar buscar alguma coisa. Eu tenho a Ash Blossom aqui. Usei a Tank para buscar um Zodiac e tudo mais. A Sanguine se bane para setar uma Trap Eldritch do deck. Aí ele usou a Tide, invocou a Chamber. Isso aqui me diz o quê? Agora eu não lembro se eu sabia qual era a última carta dele. Eu acho que eu não sabia qual era. Mas, se ele tentasse trazer a Chamber, em vez da Kitchen, por exemplo, eu já sabia que isso aqui não era um Dragon Maid. Porque se ele buscasse um Dragon Maid com a Kitchen, ele ia ter que descartar ele mesmo, então não faria sentido ele invocar a Kitchen. E aí ele pegou a Chamber. Beleza, vai dar F da Chamber, eu vou dar F Blossom. Neguei. Se eu não tivesse Ash Blossom, gente, eu não faria essa jogada dos Zeus, tá? É que isso aqui é um... Isso aqui tá num jogo simplificado, a gente costuma chamar. É quando os dois oponentes, ou um deles, ou melhor dizendo, os dois duelistas, ou um deles, tem pouco recurso. Por exemplo, o cara ele tinha uma carta setada e uma carta na mão. Então eu posso jogar de maneira mais livre, entende? Por exemplo, se ele tivesse mais cartas na mão, eu guardaria os Zeus pra dar no turno dele mesmo. Pra tentar
tirar o máximo por cento dos meus recursos, entendeu? Aqui agora eu uso o efeito do próprio Lorde, que tá no meu cemitério pra invocar ele, do Eldritch, que é mandar uma carta Spell Trap pro cemitério, ele vem pra mão e invoca qualquer zumbi da mão. No caso pode ser ele mesmo. E se ele entra dessa maneira, ele não pode ser destruído por efeitos durante o turno do oponente e ganha 1000 de ataque e 1000 de defesa. E detalhe, lembra que eu falei que a Sanguine estava se banindo para acertar uma Trap Eldritch? Foi outra Forever, que vai ser um Negate, ok? Então ele deu a Normal Summon da Chamber agora, sem muito problema. Eu tenho Golden Age Forever, Negate. Agora é meu turno. Ele passou, ele não tinha mais nada, tá vendo? É isso que eu quis dizer com um game simplificado. Eu sei que ele não tem jogada suficiente para fazer, então eu pude fazer aquela coisa de dar Zeus lá e já forçar ele a dar a Tide, entende? Fiz os meus Zodiacs aqui. O efeito da Tiger Mortar é: ela desassocia um material e escolhe um Zodiac no cemitério e coloca ele como material em algum Exceed no campo. Algum Exceed Zodiac. Então eu tirei um Exceed que tinha ataque indefinido para colocar um Zodiac que tinha ataque específico do meu cemitério. Zodiac de main deck. Agora ele ficou com 2.800. Detalhe, eu não fiz a quinta summon de novo, porque ué, se eu posso jogar em volta de Nibiru, eu vou jogar em volta de Nibiru. E agora eu tenho um ataque suficiente para matar ele nesse turno. Pessoal, esse aqui não foi muito um jogo difícil, mas por que ele não foi um jogo difícil? Porque eu tinha interação para dar nesse cara, entendeu? Se eu estou jogando de um deck combo, por exemplo, eu não ia ter Hint Trap na minha mão e o cara ia jogar muito no turno dele. Mas eu dei um Maxê no cara. E aí ele ainda resolveu jogar um pouco. Que eu acho uma má ideia, me deu mais recurso. E aí depois eu esnobalei o jogo, entendeu, gente? Isso aqui não foi um duelo incrível, foi só um duelo que o cara jogou meio mal e eu joguei o básico, né? Pra vocês verem como o básico é relevante. Esse cara não tinha chance de ganhar o duelo depois do primeiro turno dele, eu já diria. Porque ele comitou Special Summons em cima do Maxei e me deu recurso, cara. Então, pra mim, eu já diria que ele perdeu o jogo no primeiro turno. Porque ele tomou uma decisão errada, entendeu? Quando eu tomei o Maxê, ou melhor, eu fui o primeiro a jogar, né? Quando eu tomei o Maxê, eu decidi passar, sem fazer nada. E ele resolveu continuar. E perdeu o jogo, né? Bom, decisões. Yu-Gi-Oh! É isso, rapaziada. Decisões. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. E eu tô planejando fazer uma série do básico ao mais complexo. Já já vai começar a ter vídeo aí. Fala também se você tem interesse. Valeu, falou, até mais.